Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu prometi pra vocês, que hoje eu traria pra vocês verem os meus organizadores, tanto de geladeira quanto os organizadores aqui dos armários. E como eu penso um pouquinho fora da caixa, pode ser que vocês achem algumas coisas esquisitas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá? Eu não vou me ofender, pode deixar aí que eu respondo vocês. E eu vou começar pela geladeira. Aqui na geladeira, meu principal organizador que eu mais gosto é esse que eu coloco as coisas no café da manhã, porque antes elas ficavam todas espalhadas na geladeira e quando eu coloquei a bandeja delimitou o espaço. Uma outra organização que eu tenho aqui na geladeira, e isso vocês podem achar bem esquisito, mas faz muito sentido pra mim, que é esse organizador que eu coloco legumes e frutas. E funciona assim: quando eu vejo que tem algum legume lá na gaveta e ele já não tá muito bom, sabe? Eu já trago ele pra cima e coloco dentro desse organizador, porque daí eu sei que eu preciso fazer esse legume o mais rápido possível, senão eu vou ter desperdício de alimento. E também entra dentro desse organizador, dessa caixinha, frutas. Quando eu faço compras e eu chego com as frutas novas, eu pego as frutas que sobraram no gavetão e coloco elas pra cima, porque daí a gente sabe que essas frutas a gente precisa de usar primeiro antes de consumir as outras, pra não estragar mesmo. Então esse organizador faz muito sentido aqui em casa. E agora, mostrando pra vocês o gavetão de frutas, eu queria falar pra vocês que nem sempre a organização que fica bonita funciona. Antigamente, dentro desse gavetão, eu usava esses potinhos aqui, esses potinhos descartáveis, que na verdade não são descartáveis pra mim. Eu coloco alimentos aqui, carnes ou feijão, e congelo. São esses potinhos que eu uso. E antes eu usava eles também dentro desse gavetão. Eu colocava um potinho dentro do outro, colocava frutas dentro dele e ficava com aquela organização bonita. Sabe aquela coisa bonita de se ver? Mas gente, pensa, eu perdia muito espaço, porque esse potinho aqui em casa a gente geralmente gosta de comprar a manga Palmer. Ela é um pouquinho grande, mas não cabe duas mangas aqui. Então a manga fica aqui dentro e sobra espacinhos do lado. E quando a gente coloca um potinho ao lado do outro, a gente acaba perdendo esses espaços aí que fica dentro dos potinhos. Então depois, com o tempo, quando eu vi que a coisa ficava bonita, mas não era prática, até porque depois que as frutas estão acabando, a gente vai fazer uma nova reposição de frutas, eu preciso de limpar o gavetão. E daí que eu precisava de limpar o gavetão e precisava de limpar também os potinhos, precisava de lavar os potinhos. E eu vi que era bonito e não era prático, tava perdendo espaço. Então hoje, gente, as frutas ficam nesse gavetão e elas ficam mesmo assim espalhadas mesmo, eu não organizo de um jeito. A única coisa que fica aí separadinha é a uva, que fica na caixinha, mas as outras frutas ficam mesmo misturadas e pra mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. E a organização do gavetão de legumes, eu coloco potes de sorvete, esses outros potes aí de plástico, e é assim que fica organizado os legumes aqui em casa. Passando para os armários, eu tenho esse organizador de xícaras e ele é ótimo, gente, porque ele utiliza esse espaço que fica no meio do armário, que ficaria vazio sem nada e acaba sendo utilizado por xícaras. E também porque daí as xícaras não ficam amontoadas uma em cima da outra, dependendo do material, pode riscar, pode quebrar. Então assim fica bonito, usa melhor o espaço do armário e não tem problema de quebrar suas xícaras. O outro organizador aí é o organizador de talheres, que eu não uso no dia a dia, porque como eu tenho bastante talheres, esses daí ficam guardados e a gente usa poucos no dia a dia. Então quando chega visita aqui em casa, se eu preciso de mais talheres, daí eu pego aí desse organizador. Na parte de baixo dos armários tem essa cesta de café da manhã e aí ficam os produtos que a gente usa todos os dias. Eu gosto bastante desse organizador suspenso e eu guardo aí dentro latas, sachês, coisinhas pequenas que caibam aí e que não tem uma ordem muito certa aqui dentro do armário da despensa. Eu gosto bastante de usar também esses organizadores aí, que é como se fossem andares, porque eles podem ser usados com produtos embaixo dele e eles criam um andar que você pode colocar os outros produtos. Então é a mesma coisa que acontece com as xícaras. Esse tipo de organizador você consegue usar mais espaços do seu armário. Na parte de baixo eu setorizo alguns alimentos aí nessas 3 cestinhas e eu já vou falando pra vocês, gente, essa cestinha tem um problema. Se vocês perceberem, elas têm as bordas um pouquinho na diagonal. Então quando você junta 2 cestinhas assim, que as bordas vão pra diagonal, fica um espaço ali no meio que não dá pra ser utilizado. Então quando você for comprar cestinha, pensa nisso. As cestinhas que tem as bordas retas são muito melhores, porque uma cestinha encosta na outra e você não perde espaço dentro do seu armário. Atrás dessas cestinhas eu tenho mais 2 organizadores de andar, igual aqueles que eu
mostrei pra vocês, e tem alguns potes herméticos. E como funciona aqui os alimentos que eu guardo em potes herméticos? Eu guardo neles alguns alimentos, outros eu ainda prefiro usar pregadores. Gente, não é bonito mesmo, esteticamente falando, os potes herméticos eles ficam bem mais bonitos na despensa, mas pra mim faz mais sentido os alimentos que eu não uso sempre, por exemplo, trigo, fubá, algum tipo de farinha. Geralmente são alimentos que eu não uso quase e que se eu coloco eles em pote, eles vão ocupar mais espaço na minha despensa do que se eu guardar eles fechadinho ali com prendedor. E nos potes herméticos eu uso aveia, por exemplo, porque a aveia pra mim, como eu uso todos os dias, pra mim faz mais sentido guardar no pote, porque quando eu vou abrir o pote pra usar a aveia, eu pego com colher. E se a aveia estiver em saquinho, vai ser mais difícil de pegar. Então, pra mim, sim, a aveia faz sentido deixar em pote hermético. Também uso pote pra pipoca, pra chocolate 70%, que eu também uso bastante aqui em casa, pra feijão, e eu também tenho um pote hermético pra macarrão. Aí depois eu uso alguns potes que não são herméticos, mas são de vidro, que eu gosto bastante pra guardar algumas bolachas, e também gosto de guardar cappuccino caseiro também em pote de vidro. E na porta eu tenho esse organizador aí, que é o mesmo daqueles que eu mostrei pra vocês que eu guardo lata, mas ele está pregado na porta, então ele fica um pouquinho diferente, mas é o mesmo. E eu coloco dentro dele as tampas dos meus potes. Embaixo da pia eu guardo alguns produtos de limpeza e eu também utilizo essas cestinhas, que também tem o mesmo problema das cestinhas de alimento que eu falei pra vocês. Elas têm as bordas na diagonal e olhem pra vocês verem o espaço que perde entre elas. E uma outra coisa também falando de cestinha, gente, que quando eu comecei a organização aqui da minha casa, eu preferia comprar cestinha colorida, não sei onde eu tava com a cabeça. Mas hoje eu prefiro muito mais comprar cestas em acrílico, porque são cestas transparentes. Se você organiza algum espaço da sua casa que tem muita coisa, quando você coloca essas cestinhas transparentes, fica menos pesado que se você organizar com cestas coloridas. Aí junta o colorido da cesta, junta o colorido das coisas que você está organizando. Então pensa nisso, tá bom? Pensa nas bordas e pensa se você realmente gosta das coisas bem coloridas. E por último, eu queria mostrar pra vocês a gaveta que eu guardo os talheres que a gente não usa todos os dias. Esses organizadores aí são potes mesmo, não são cestinhas organizadoras, e eu comprei esses potes na medida certinha, que eu desse pra colocar esses dois e ainda sobrasse um espaço para que eu conseguisse de alguma forma setorizar os utensílios. Mesmo que você coloque só uma ou duas cestinhas dentro de uma gaveta, já vai tirar um pouco da bagunça que é se você não tiver cestinha nenhuma. Então é isso, gente, deixa aí o comentário o que você achou, se você concorda comigo também sobre os potes herméticos, que eu sei que geralmente a gente quer mesmo uma coisa mais bonita, e eu vou amar responder cada um de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!